Oi, Carol. Bom dia para você também. Ótimo dia. Ótimo começo de semana para quem está com a gente. Carol, essa reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não está oficialmente confirmada na agenda dos dois, mas há essa expectativa sim. Inclusive, nesse encontro também devem participar o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, e também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E também seria possível a participação de líderes do governo no Congresso Nacional. O grande impasse do momento é realmente com relação ao período de transição, né? Se essa PEC, se essa proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho no Brasil, se ela entraria em vigor assim imediatamente após a promulgação pelo Congresso, ou se o texto preveria um período, né, alongado para que a jornada fosse reduzida gradualmente. Atualmente há uma proposta na mesa que escalona essa redução de jornada ao longo de 2 anos. A gente até preparou uma arte, Carol, para explicar para quem está em casa qual que é a ideia do momento, né, que está sendo negociada entre o relator, os líderes partidários e o governo. Seria uma redução inicial da primeira hora, ou seja, a gente tem hoje a jornada de 44 horas semanais, ela seria reduzida para 40 horas semanais, sem redução de salários, e também a jornada passaria dos atuais 6 por 1 para 5 por 2, né, 5 dias trabalhados para 2 dias de folga. O relator, por enquanto, defende, né, no texto que não sejam necessariamente dias consecutivos. Os 2 dias de folga vão poder ser negociados entre empresários e trabalhadores para acontecer qualquer dia da semana, preferencialmente uma das folgas tem que ser no domingo. Mas aí, com relação à transição, a gente tem essa proposta inicial, que essa proposta que está no momento sendo discutida, né, que faria com que a primeira hora fosse reduzida já neste primeiro ano, 4 meses depois da promulgação da PEC, e aí no ano seguinte uma redução de mais 1 hora e, por fim, em 2028, a redução das 2 últimas horas que faltam. Havia propostas até de transições mais longas, inclusive a oposição apresentou 2 propostas de emenda alongando a transição por um período de 10 anos. Esse período foi considerado muito longo, né? A repercussão foi negativa, inclusive uma das emendas foi até retirada. O que a gente vê hoje, então, é o governo defendendo inicialmente uma implementação imediata, mas topando negociar, Carol, diante dos apelos dos empresários que vêm sendo acolhidos pela oposição no Congresso Nacional, que falam dos impactos econômicos, né, para o setor produtivo com relação a essa redução de jornada, querendo permitir que os empresários tenham um tempo maior para se adaptar. Esse apelo que a oposição vem fazendo, e a oposição é necessária para que o governo consiga o número de votos necessários, né, para aprovar a PEC, vem seguindo o discurso que os empresários vêm defendendo também. E o setor produtivo não queria redução nenhuma, né, Carol, mas já que ela vai acontecer, que ela seja, então, feita de forma escalonada. A ideia é tentar fechar essa questão da transição ao longo dessa semana, Carol, porque, como você disse, o relatório, né, do deputado Léo Prates, que é o relator dessa proposta, era esperado para a semana passada. Ele acabou tendo que adiar a entrega, né, que estava pré-combinada com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para definir essa questão da transição. Então, a expectativa é que possa ser encontrado um consenso ainda essa semana para que a proposta seja votada na próxima quinta-feira, tanto na comissão especial que analisa o texto, quanto no plenário da Câmara. A gente lembra que, por ser uma mudança na Constituição, é necessário um quórum mais qualificado, né, um número maior de votos. Na Câmara, por exemplo, dos 513 deputados, seriam necessários os votos de 308 em 2 votações separadas, né, em 2 turnos. A ideia do presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda é tentar concluir essa tramitação na Câmara essa semana, dentro do mês de maio, para enviar essa proposta para o Senado. Carol, então a gente fica de olho nessa reunião de hoje, se ela acontecer mesmo, e se vai ser divulgado algum resultado logo depois do encontro, né, para a gente saber que rumos esse texto vai tomar no Congresso Nacional, mas é o que a gente vem falando. Há um apelo popular, há um clima de aprovação na Câmara, pelo menos, nesse momento, que esse texto vai ser aprovado lá, com a defesa do presidente da Câmara, Hugo Motta, que também
apadrinhou essa proposta, né, Carol? Quer também puxar um pouquinho da paternidade dessa redução neste ano eleitoral, assim como quer o governo. A ideia realmente é fazer um texto mais enxuto nessa PEC, o deputado Léo Prates, que é o relator, vem falando isso, e aí especificidades de profissões que já têm jornadas reduzidas previstas em lei, ou jornadas especiais, né, como funcionários do setor aéreo, pessoas que trabalham embarcadas, profissionais da área de saúde, esses que têm escalas já diferenciadas, esses casos específicos seriam tratados em um projeto de lei que tramitaria depois em separado. E aí, nesse ponto, aquele projeto inicial que o governo tinha mandado para o Congresso, em regime de urgência, serviria como base para tratar dessas especificidades, mas na Constituição, então, ficaria definido essa redução para 40 horas semanais, numa escala de 5x2. Carol. Obrigada, Pedro, trazendo para a gente em detalhes as conversas que acontecem lá em Brasília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, Pedro. Ainda sobre esse assunto temos o Theo Cury, nosso analista aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Mais uma vez, bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia e bom começo de semana. Chamei a atenção para um ponto que o Pedro destaca quando ele traz as informações aqui para a gente, que é ter um clima na Câmara dos Deputados para que, de fato, o texto avance. Passando na Câmara, o texto vai para o Senado. Por lá, qual que é o ambiente que o governo deve encontrar, porque vale lembrar aqui o contexto em que tudo isso acontece. A relação entre o governo e o Senado, em especial na figura do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não está em seu melhor momento. Basta lembrar o que foi a derrota histórica de Jorge Messias, aí para a gente apontar o fato mais recente. Sem dúvida, Carol. Bom, vamos lá. O presidente Lula e o Hugo Motta vão conversar hoje, mas o Hugo Motta, ele tem sido um personagem no Congresso Nacional que tem tentado reaproximar o presidente da República do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, justamente depois do que aconteceu nesse último mês com a rejeição histórica do Jorge Messias, que foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e foi rejeitado pelo Senado, comandado pelo Davi Alcolumbre. Desde que houve essa rejeição histórica, Alcolumbre e o presidente da República não têm conversado. Eles tinham uma boa relação. O presidente Davi Alcolumbre foi eleito depois também de uma articulação e apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve a rejeição, o governo, entre outros fatores, coloca um pouco do peso também numa articulação do Davi Alcolumbre para a rejeição do nome do Jorge Messias e desde então não existe uma boa relação entre os dois. Há uma boa relação sim entre integrantes do governo e o próprio Davi Alcolumbre, o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e o José Guimarães, das Relações Institucionais, são dois nomes de dentro do governo que têm tido conversas frequentes com Davi Alcolumbre, com o objetivo de tentar reaproximar os dois. E, para além desses dois, de fora do governo, tem uma atuação do Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Então, o que ele tem feito é, ao longo das últimas semanas, tem mantido conversas com ministros do governo do presidente Lula e mantido conversas com o próprio Davi Alcolumbre, tentando convencê-lo da necessidade de uma reaproximação institucionalmente, mas em prol do país. Esse é o argumento que os interlocutores do Hugo Motta têm utilizado para, entre outras pautas, aprovar a PEC da segurança, dos minerais críticos e a escala 6x1, que também é uma missão ali no Congresso Nacional do Hugo Motta. Então, ele tem atuado também nesse sentido. E, obviamente, parte dessa articulação envolve também as eleições desse ano, que vão ter entre os seus candidatos o pai do próprio Hugo Motta disputando uma vaga no Senado da Paraíba, tentando também convencer o presidente Lula a apoiar o pai do Hugo Motta. Então você vê, são vários os motivos que justificam essa articulação do presidente da Câmara dos Deputados nesse momento.